22 horas. Palm Beach, Flórida. Donald Trump está dentro de sua residência em Mar-a-Lago, sentado com Pete Hegseth e o diretor da CIA, John Ratcliffe, em uma sala escura. Os três mantêm contato direto com um general do exército a bordo do USS Gerald Ford, um dos maiores porta-aviões da Marinha dos Estados Unidos. A embarcação está posicionada próxima à costa da Venezuela, acompanhada por uma armada inteira de outros navios de guerra americanos. O clima na sala é de extrema tensão e, finalmente, às 22 horas e 46 minutos, o presidente Donald Trump dá a ordem: iniciem a Operação Absolute Resolve. A partir desse momento, tudo passa a acontecer em ritmo acelerado no USS Gerald Ford e em vários outros navios de guerra dos Estados Unidos. Dezenas de aeronaves já estão posicionadas, prontas para decolar imediatamente. O que acontece em seguida entra para a história como uma das operações aéreas mais impressionantes já realizadas. Não se trata apenas de alguns caças e helicópteros levantando voo. Em poucos minutos, cerca de 150 aeronaves militares americanas já estão no ar, avançando em direção à Venezuela e seguindo diretamente rumo à capital, Caracas. Como é possível ver no mapa, Caracas fica praticamente à beira da costa, o que deixa as forças armadas venezuelanas com pouquíssimo tempo para reagir. Se a capital estivesse localizada mais para o interior do país, uma operação aérea desse porte teria sido detectada muito antes, dando a Nicolás Maduro tempo suficiente para se colocar em segurança. É exatamente por isso que tudo precisava acontecer com tanta rapidez. As primeiras aeronaves a alcançar a capital são caças F-35 e F-22 Raptor. Esses aviões de última geração têm uma missão muito específica: neutralizar completamente os sistemas de defesa aérea da Venezuela. O espaço aéreo venezuelano, especialmente sobre Caracas, era considerado bem protegido, em parte por conta dos sistemas russos de mísseis antiaéreos S-300. Esses sistemas eram exibidos com orgulho em desfiles militares e supostamente serviriam para impedir que aviões estrangeiros sobrevoassem a cidade. Mas os militares americanos sabiam que esses sistemas russos eram, em grande parte, apenas uma fachada. Segundo reportagens do New York Times, eles sequer estavam operacionais e permaneciam quase totalmente armazenados em galpões e instalações militares. E foram justamente esses locais de armazenamento que se tornaram os primeiros alvos dos caças. Ainda em voo, as aeronaves lançaram mísseis diretamente contra os lançadores do S-300, eliminando a melhor chance da Venezuela de atacar os americanos a partir do solo. Rapidamente ficou claro que o sistema de defesa aérea venezuelano era muito mais frágil do que se imaginava. De acordo com o próprio exército dos Estados Unidos, os sistemas de radar chineses do país nem sequer estavam interligados entre si, o que permitiu que as aeronaves americanas avançassem gradualmente até o espaço aéreo de Caracas. O analista militar Jas Troy explicou ao New York Times que a defesa aérea venezuelana sofreu uma sequência de falhas. Como resultado, os Estados Unidos enfrentaram resistência mínima. Depois que os F-35 destruíram os sistemas S-300 russos, eles alcançaram Caracas e atacaram imediatamente dois dos alvos mais importantes da cidade, o Forte Tiuna e La Carlota. O Forte Tiuna é, na prática, o coração das Forças Armadas venezuelanas. Trata-se de um enorme complexo militar, sede do Ministério da Defesa e, segundo informações, o principal esconderijo do presidente Nicolás Maduro. Então, por volta das 2 horas da manhã, partes desse gigantesco complexo começaram a pegar fogo repentinamente. Segundos depois, o mesmo aconteceu em La Carlota, o maior aeroporto militar da cidade. Por toda Caracas, os moradores não apenas ouviram as explosões violentas, como também viram colunas de fumaça subindo dos alvos atingidos. Ao longo da costa, nuvens de fumaça também surgiram sobre o porto industrial de La Guaira e a base naval. Em apenas 10 minutos, as Forças Armadas dos Estados Unidos conseguiram neutralizar completamente as defesas da Venezuela. Enquanto isso, mais aeronaves de combate americanas, junto com drones de ataque de uso único, passaram a destruir outros alvos espalhados por Caracas. Antenas, linhas de energia e infraestruturas críticas foram atingidas do ar.
Por volta das 2 horas e 5 minutos, grandes áreas da cidade ficaram sem eletricidade. Esse apagão permitiu que as aeronaves americanas operassem quase totalmente às escuras. Mais tarde, veio à tona que os Estados Unidos haviam usado uma tecnologia secreta para desligar a rede elétrica da capital venezuelana, algo que Donald Trump descreveu como uma expertise especial. Há suspeitas de que o fornecimento de energia tenha sido interrompido temporariamente por meio de um ataque cibernético. O que veio depois foi a fase mais importante de toda a missão, e é aqui que os acontecimentos se tornam realmente impressionantes. Além dos F-35 e F-22, cada vez mais aeronaves americanas entraram no espaço aéreo venezuelano. Bombardeiros de longo alcance, como o B-1B Lancer, passaram a garantir a segurança da área, apoiados por aeronaves EA-18G Growler, projetadas para interferir em radares e principalmente escoltar e proteger outras aeronaves dos Estados Unidos. Isso porque, nesse momento, já havia começado o deslocamento do elemento mais crucial da operação, a Delta Force. A Delta Force é uma das unidades de operações especiais mais elitizadas dos Estados Unidos. Entre suas missões estão resgates de reféns e, como neste caso, a captura de alvos de alto valor, ou seja, figuras de alto escalão como o presidente de outro país. A Delta Force sobrevoou Caracas em formação a bordo dos helicópteros mais avançados das Forças Armadas Americanas protegidos por caças. Eles utilizavam helicópteros Black Hawk e enormes helicópteros de transporte Chinook. Essas aeronaves vinham voando extremamente baixo desde a costa venezuelana, a cerca de 30 metros de altitude, justamente para reduzir ao máximo a detecção por radares ainda ativos. Às 2 horas e 1 minuto da manhã, os helicópteros chegaram ao terreno militar do Forte Tiuna. Dentro do complexo havia um prédio que funcionava como uma casa segura para Nicolás Maduro. Embora o layout exato da estrutura não seja conhecido publicamente, sabe-se que o edifício era fortemente protegido, com portas de aço blindadas, muitos seguranças armados e até uma sala do pânico de acesso extremamente difícil. E então tudo aconteceu muito rápido. Um dos grandes helicópteros ficou pairando diretamente sobre a casa segura. Em apenas 3 minutos, vários soldados da Delta Force já estavam no telhado do prédio. Eles não levavam apenas ferramentas de corte, mas também uma arma misteriosa e confidencial que teria um papel decisivo. Logo após pousarem no telhado, os primeiros soldados forçaram a entrada no edifício e lançaram várias granadas de fumaça para desorientar os seguranças. Em apenas 12 minutos, os soldados da Delta Force finalmente chegaram até Maduro. Naquele momento, ele tentava alcançar a sala do pânico junto com a esposa. Para neutralizar os seguranças, a Delta Force também utilizou a arma secreta mencionada anteriormente. Segundo o relato de um dos guardas, tratava-se de uma arma sônica ou baseada em energia. Ele descreveu que ele e seus colegas caíram subitamente no chão com sangue escorrendo pelo nariz. Alguns chegaram a cuspir sangue. Sistemas experimentais desse tipo realmente existem. Armas no estilo LRAD emitem frequências sonoras extremamente intensas em um feixe direcionado, incapacitando pessoas expostas a elas. No entanto, ainda é altamente questionável se esse tipo de tecnologia foi de fato usado nessa operação, já que até agora existe apenas esse único relato. O que é indiscutível é a velocidade com que toda a ação se desenrolou. A Delta Force avançou diretamente pelo edifício enquanto os seguranças de Maduro foram completamente pegos de surpresa. Houve pouquíssimos disparos. Em questão de minutos, os soldados de elite já tinham Maduro sob controle dentro da casa segura. O sucesso da missão também foi resultado de um planejamento minucioso e de longo prazo por parte dos Estados Unidos. Em conjunto com a CIA, um grupo de espiões havia sido infiltrado no círculo íntimo de Maduro meses antes. Esses agentes acompanhavam o presidente de perto e repassavam todas as informações possíveis aos serviços de inteligência americanos, desde o que ele almoçava até onde passava o tempo, e até que tipo de animais de estimação possuía.
Como os espiões conheciam bem a Casa Segura, os militares americanos conseguiram construir uma réplica exata do prédio em território dos Estados Unidos e treinar a operação da Delta Force nos mínimos detalhes. Por isso, os soldados sabiam exatamente como se deslocar dentro da estrutura. Eles interceptaram Maduro e sua esposa pouco antes de conseguirem entrar na sala do pânico. Os dois foram capturados imediatamente e levados rapidamente para o helicóptero que aguardava no telhado. Em seguida, as aeronaves voaram diretamente para o mar aberto, onde Maduro e sua esposa foram transferidos para o enorme navio de assalto anfíbio Iwo Jima. Por volta das 14 horas do mesmo dia, Maduro já estava em Nova York, onde passou a responder a processos movidos pelo governo dos Estados Unidos por corrupção, tráfico de drogas e narcoterrorismo. Do ponto de vista militar e estratégico, a missão foi extremamente impressionante. Ela foi planejada em absoluto sigilo ao longo de 6 meses por diversas agências americanas e executada com precisão notável. No entanto, a operação também resultou em cerca de 100 mortes, incluindo 2 civis. Mas talvez a pergunta mais importante seja esta: essa operação realmente valeu a pena para os Estados Unidos e para Donald Trump? Do ponto de vista político, o resultado da missão não pode ser considerado um verdadeiro sucesso. Para Donald Trump, o objetivo declarado era derrubar o regime de Maduro e libertar a Venezuela do socialismo. Trump também deixou claro outro motivo para a obesidade da operação: permitir que empresas americanas voltassem a explorar o petróleo venezuelano. Mas até agora, os Estados Unidos não assumiram o controle da indústria do petróleo do país, nem o governo foi derrubado. Logo após a operação, a situação parecia promissora. Muitos venezuelanos chegaram a comemorar a captura de Maduro e acreditaram que forças democráticas assumiriam o poder e libertariam o país da ditadura socialista. Mas essa expectativa se frustrou rapidamente. Após a prisão de Maduro, sua vice-presidente, Delcy Rodrigues, assumiu o comando. Rodrigues não é democrata. Pelo contrário, segue a mesma linha política de Maduro e já havia apoiado tanto ele quanto Hugo Chávez no passado. A Venezuela, portanto, não se tornou uma democracia. O plano de Trump de reconstruir a indústria petrolífera venezuelana com empresas americanas também parece estar longe de se concretizar. Em reuniões com executivos do setor, companhias como a ExxonMobil deixaram claro que não têm interesse em explorar petróleo na Venezuela. O país é politicamente instável demais e, mesmo em um cenário estável, a modernização da infraestrutura levaria décadas. Também nesse ponto, Trump ainda não alcançou seus objetivos. Agora queremos saber a sua opinião. Essa operação militar na Venezuela foi a decisão certa? Foi justificável o governo dos Estados Unidos capturar Nicolás Maduro dessa forma? E de modo geral, o que você pensa sobre as políticas de Donald Trump até agora? Deixe sua opinião nos comentários. Estamos muito curiosos e nos vemos no próximo vídeo.